Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui essa noite e também com aqueles que nos acompanham através das redes sociais, da internet, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. O tema do mês que estamos tratando, então, é verdadeiros discípulos no mundo fake. Esse tema, pelo menos na pregação de hoje, eu queria enfocar um pouco mais na questão do que é fake news, né? Porque quando nós falamos diretamente de fake, palavra fake, nós geralmente lembramos a palavra falso, né, que é a tradução da palavra fake, e automaticamente também fazemos a ligação à palavra da moda, né, a palavra que tem sido mais usada tanto em períodos de eleição quanto até em períodos por conta da pandemia, nós temos visto muito, com muita frequência, a palavra fake news, né? E eu queria, para poder lidar um pouco melhor com o que é um verdadeiro discípulo, eu queria tratar do que realmente fala, o que significa a palavra fake news, a expressão fake news, e também trazer essa noção para a gente de como a fake news ou o falso discípulo é manipulado de alguma forma por notícias falsas ou pelo pensamento da cultura ao nosso redor, né? A cultura que nós vivemos. Então, como sabemos, nós não somos pessoas que vivem à parte da cultura, nós somos pessoas que vivem na cultura, somos influenciados por ela, e se queremos ser verdadeiros discípulos, nós precisamos estar, então, sempre atentos aos pensamentos que chegam em nossa mente, em nossos corações, para que possamos continuar servindo a Deus e sempre colocando Ele no centro de nossas vidas. Pois bem, fake news. O que são fake news? Fake news não são simplesmente mentiras que são contadas, ou algumas vezes algumas pessoas colocam como se fossem fofocas, mas fake news são peças informativas, peças de informação, que são são criadas de maneira muito detalhada, de modo a fazer com que as pessoas sejam levadas a acreditar que aquilo que elas estão lendo seja verdade. Por que muito bem cuidadas, muito bem tratadas? Porque dentro dessas fake news, geralmente existem, obviamente, como toda mentira, elementos de verdade, e ao mesmo tempo existem elementos de mentira. Só que essas mentiras não são feitas simplesmente para enganar, elas têm um propósito, elas têm um objetivo. Qual é esse propósito e objetivo? É o de fazer com que a pessoa pense de uma determinada maneira, de acordo com aquele que está realizando a mentira. Fake news não é um fenômeno novo, não é um fenômeno do nosso presente, né, dessa época da informação que nós vivemos. É um fenômeno que acontece já há alguns séculos, desde a Idade Média acontece, e ela geralmente acontece em momentos em que temos revoluções na área da comunicação e da informação. Então, hoje, como vivemos um processo de revolução através da internet, nós temos, então, informações circulando em nossos celulares, em nossos computadores, até mesmo em nossas, não somente mídias sociais, mas também em jornais, de maneira quase que descontrolada. São informações, é uma enxurrada realmente de informações que normalmente nós não temos muito controle e muitas vezes a gente não sabe exatamente se as informações são verdadeiras ou não, ou como é que eu vou verificar se essas informações que eu estou recebendo são verdadeiras ou não. Então, um exemplo que temos mais antigamente são, por exemplo, o rádio, na criação do rádio. Nós tivemos casos muito parecidos com esse, com a criação do rádio. No início dos jornais também. Nós tivemos também, especialmente, no período em que a imprensa móvel foi criada. A imprensa móvel é o instrumento, né, a máquina que permitiu que livros pudessem ser impressos, ao invés de ser manuscritos. Então, antigamente, até a Idade Média, as pessoas, para produzirem livros, elas precisavam escrever, e, a partir da criação da imprensa, essas máquinas puderam produzir, ao invés de um livro por mês, poderiam criar 10 livros, 100 livros por semana, só por causa dessa impressora, desse tipo de novo de mídia.
Por conta disso, vários livros foram criados, e por ser uma mídia nova não existe muito controle, não existe muita curadoria a respeito do que está sendo escrito nos livros e do que está sendo publicado, e por conta disso também, muitas informações, muito conhecimento equivocado ou até fake news no meio dos livros foram colocados e as pessoas acabavam ficando confusas várias vezes ao receber essa informação através de livros. Então, por que as pessoas criam fake news? Elas podem criar fake news simplesmente para criar algum tipo de lucro, né? Por interesse comercial, realmente lucrativo. Então, a gente tem o que a gente chama hoje de clickbait, né? Fala o videozinho lá, ou a propaganda, tem um texto que é muito chamativo, que faz você ficar se interessado. A hora que você clica naquele link, abre uma página que, no fim das contas, você percebe que não tem nada a ver com aquele título que você tinha lido. Um caso mais antigo, que é de um jornal inglês que chama The Sun, ele começou a vender mais jornais porque ele havia criado uma história de que haviam sido avistados na Lua, através de telescópios, uma espécie de raça humana diferente, que tinha asa de morcego, e que eles estavam se preparando para invadir a Terra, quase como se fosse Guerra dos Mundos mesmo. Então, isso foi uma notícia falsa que eles criaram, colocaram no jornal, para justamente vender mais. Então as pessoas compraram mais, e mesmo depois descobrindo que tudo aquilo era mentira, o jornal continuou vendendo a mesma quantidade que vendia. Isso no século XIX, há quase 200 anos atrás. Aí nós temos então também a fake news que tem interesse em criar inimigos políticos, colocar rótulos em inimigos políticos ou até militares. Isso acontece hoje com muita frequência, podemos ver isso com muita frequência na internet. E um exemplo histórico é, especialmente nos Estados Unidos, que quando a fronteira dos Estados Unidos deixou de ser limitada à ala leste e começou a se expandir para o oeste, os líderes americanos, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles criavam histórias que criavam uma má fama dos índios que eram nativos dos Estados Unidos. Através dessas histórias, a própria população, com medo dos índios, acabavam indo caçar esses índios e iam exterminando eles pouco a pouco. Então, o que acontece? Eles criaram essa história simplesmente para facilitar a expansão do território norte-americano até o outro lado do continente. Algo muito semelhante aconteceu também na Guerra Civil dos Estados Unidos, que ocorreu devido à abolição da escravatura, o desejo de abolição da escravatura, e alguns líderes políticos, para evitar que os negros tivessem a liberdade concedida, inventavam também histórias que traziam também má fama aos escravos e que, consequentemente, de alguma forma, convenciam algumas pessoas de que a abolição não era a melhor escolha. Isso levava também a mais açoites de escravos, levava também a mais sofrimento de pessoas negras nos Estados Unidos. Então, as fake news, elas estão aqui, acontecem em vários períodos da história, e especialmente hoje, especialmente porque pessoas têm interesse que nós pensemos de maneira específica, de maneira determinada, e que nos faz ficar, como eu posso dizer, nos faz levar a tomar atitudes da maneira que eles querem também. Nós não percebemos essas atitudes, nós não percebemos muito bem os motivos que fazemos algumas escolhas, mas nós tomamos essas escolhas a partir das fake news que nos foi colocada. Então, por que as fake news então são tão relevantes, são relevantes e são tão preocupantes? Foi feita uma pesquisa na internet que queria se determinar qual é a velocidade de espalhamento da fake news comparado com a informação real. Eles queriam saber a velocidade do espalhamento, da distribuição dessa fake news, e também eles queriam saber o quanto as pessoas confiavam nessas notícias falsas. Para tentar entender como é que se pode combater essas notícias, né? E foi descoberto que as notícias falsas, no fim das contas, elas espalham
se espalham mais rápido que as notícias verdadeiras, e elas também dão uma sensação de credibilidade àquela pessoa que lê elas, do que as notícias verdadeiras. Por que isso acontece? Por que elas têm a aparência de ser mais confiáveis e por que é que elas se espalham de maneira mais rápida? Acontece da mesma maneira que... o motivo por que isso acontece é basicamente pela mesma razão que pessoas recebem golpes na nossa sociedade. Por exemplo, golpes de entregar senha de cartão de crédito, acabar entregando, por exemplo, senha ou número de telefone celular de WhatsApp e tudo mais. O que acontece? Como acontece isso? Geralmente as pessoas, elas falam o que as outras pessoas querem ouvir. Então, aquele que está querendo aplicar o golpe fala de coisas que já são de crença, já são coisas que a pessoa que está recebendo a notícia falsa concorda, já são coisas que a pessoa quer ouvir, e aliando essas duas propriedades muito importantes da fake news, eles colocam elementos de mentira para fazer com que você concorde e acredite naquela mentira como se fosse realidade. Então, o que acontece no final das contas? As fake news são uma maneira de enganar a todos nós, de nos enganar através daquilo que nós já acreditamos ou a partir daquela opinião que nós já temos formada, a partir de coisas que nós queremos que permaneçam como estão, ou até mesmo a partir de coisas que nós queremos que seja verdade. Então, quando uma pessoa está aplicando um golpe ou está aplicando uma fake news em cada um de nós, ele está tentando apelar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para os nossos conhecimentos e opiniões, de modo que nós compremos aquilo que ele está falando de uma maneira muito mais fácil e muito mais eficiente até. Fica mais difícil de conseguirmos sair dessa enganação. Nós acabamos basicamente acreditando na fake news porque nós queremos acreditar naquilo que está sendo dito. E, embora o assunto fake news não seja tratado diretamente na Bíblia, há um texto bíblico que eu acho que tem uma ligação, eu entendo que tem uma ligação com a questão da fake news, especificamente nessa questão de nós acreditarmos nas fake news porque nós queremos acreditar naquilo que estamos ouvindo. Porque nos é mais cômodo e porque nos é mais agradável. Nós queremos acreditar nisso. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Diz assim, então, a palavra do Senhor. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o seu dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa, governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo, toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor,
Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos em minha presença. Pois bem, esse texto fala de uma parábola que Jesus contou, como o início do texto diz, contou aos discípulos quando estava chegando na cidade de Jerusalém. O que significa essa história? Essa história ela é conhecida dos judeus. Jesus usou esse texto aqui como uma parábola, fazendo referência a um fato histórico que aconteceu alguns anos antes. Então, se os irmãos se lembrarem do rei Herodes, o rei que mandou matar todas as crianças, por medo de que Jesus fosse o rei, novo rei dos judeus, foi um rei que governou num período um pouco antes do nascimento de Jesus e até um pouco depois do nascimento de Jesus. E quando ele veio a falecer, os seus filhos tentaram assumir o trono da província ali da Judéia. E como acontece o processo de sucessão real ali dentro do Império Romano? Acontece da seguinte maneira: um pretendente ao trono, um pretendente ao rei, ele vai a um governante maior, ou seja, nesse caso, o imperador de Roma, Júlio César, e ele pede a César que o trono lhe seja entregue. Então, é por isso que Jesus fala que tem um rei, que sai do reino que ele estava e vai a uma terra distante para poder ser coroado. Porque esse é uma tradição comum, esse era o modo político que acontecia a escolha dos governantes naquele período. Então, o rei indo ao lugar do imperador, o imperador lhe dava a coroa, lhe dava o trono, e o governador podia voltar à sua província e governar como bem quisesse. Acontece que ali, naquele período, vários filhos de Herodes tentaram esse trono, tentaram convencer o imperador romano, mas apenas um tinha conseguido. E esse filho de Herodes, que se chama, é um pouco difícil de lembrar, um minuto, Arquelau. Esse filho de Herodes, que se chama Arquelau, ele foi o rei que foi escolhido para governar a Judéia. Só que todos ali na Judéia sabiam que ele era uma pessoa muito ruim, muito má. E para impedir que esse rei fosse coroado, eles organizaram uma comitiva e foram atrás do rei para tentar convencer, foram atrás do rei, no caso, tomando o mesmo caminho que ele, para tentar convencer o imperador de que ele não devia ser rei, Arquelau não fosse rei. Eles não queriam que Arquelau assumisse o trono. César tomou ciência dessa situação, ele viu o que aconteceu e comentou com Arquelau: olha, você pode ficar como regente da sua província, mas você não vai se tornar rei, porque o seu povo não te quer como rei. Isso então fez com que ele, ao voltar como regente da Judéia, exterminasse 3.000 judeus. Isso pode parecer uma coisa muito radical, mas era uma coisa relativamente comum nos impérios, nos reinos vizinhos ali da Judéia. E se você for parar para pensar, para analisar, acontece algo muito parecido nos nossos dias. Quando um prefeito, governador ou presidente entra no governo que acabou de ser eleito, geralmente ele manda várias pessoas embora para que novas pessoas entrem, como pessoas de confiança e que pudessem ajudá-lo a governar. O que acontece aqui no contexto histórico do texto de Lucas, porém, é que Arquelau fez isso para que os povos realmente temessem a ele, obedecessem a ele através do medo, do terror. Esse rei ele não durou muito tempo, ele governou por 6 anos, 6 a 8 anos, estima-se.
E logo em seguida sumiu-se um outro rei, que foi chamado também o Herodes o Grande, que acabou governando na Judéia por um bom período de tempo ainda. Então, o que acontece aqui? Jesus está usando essa parábola para contar, para falar a respeito da realidade do reino dele, do reino que ele viria estabelecer na terra. No caso, ele está fazendo uma comparação direta. Temos, então, na história que aconteceu, que ele estava fazendo menção, um rei que de fato era mau, e que as pessoas ao redor dele não gostavam, as pessoas, os súditos, os governados não gostavam, não queria que ele fosse governado, mas ele está fazendo aqui uma comparação com um rei que de fato é justo. Um rei que de fato era bondoso, mas ainda assim, um rei que as pessoas não gostavam dele, de como ele era, da maneira que ele governava. Era um rei que era rejeitado, apesar de sua bondade. Como é que eu sei que o rei aqui ele era bom? Porque o contexto desse trecho do texto de Lucas, do capítulo de Lucas, ele faz menção, ele faz ligação com o texto anterior, que é a conversão de Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, e faz menção ao texto seguinte também, que é o texto em que Jesus está entrando em Jerusalém e sendo recebido como rei, o novo rei dos judeus. Então, o que Jesus está falando aqui nesse trecho de Lucas é que ele é o rei. Ele é o rei, inclusive, que será recebido ali em Jerusalém assim que ele entrar pelas portas da cidade. E ele está fazendo a menção a dois tipos de discípulos aqui, ou seja, dois tipos de servos. E ele deixa claro, dentro do texto de Lucas, deixa claro qual é o tipo de servo que nós devemos ser. Se os irmãos prestarem atenção, ali no texto, o rei, ao sair da cidade, ele deixa com 10 servos uma quantidade de 10 moedas. As moedas são todas iguais a todos os servos. Então, são 10 moedas de prata. Essas moedas, essas 10 moedas de prata, são equivalentes a 100 dias de trabalho. E por ser uma região muito pobre, a região da Judéia é muito pobre, não era incomum que as pessoas que tinham muito dinheiro conseguissem fazer ainda mais dinheiro através de comercialização ou de trocas bem desfavoráveis àqueles que tinham pouco. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que mesmo aquele servo, temos dois servos aqui, temos dois tipos de servo aqui. Temos os servos que de fato cuidaram do dinheiro do rei, e temos um servo, um tipo de servo aqui que, mesmo recebendo a tarefa do rei, recebendo as 10 moedas do rei, ele podia ter feito muito bem algum tipo de lucro, tido algum tipo de rendimento com aquele dinheiro que ele recebeu, porém, ele preferiu não fazer nada. Ou seja, foi simplesmente comodidade e conforto, ou tem algo mais aqui. Se os irmãos notarem uma coisa, aqui no versículo 14, há a menção ao povo que odeia ao rei. Né? Então, o texto do versículo 14 diz o seguinte: seu povo, porém, odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Se nós formos ver o destino que essas pessoas tiveram dentro do texto, que está ali no verso 27, foi o mesmo discípulo que aquele de servo mau, que recebeu as moedas para tomar conta delas, acabou tendo também. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que existem dois tipos de servos, dois tipos de discípulos. Temos os discípulos verdadeiros, que agem de uma determinada maneira, e temos os discípulos falsos, que agem ou pensam, têm a mesma opinião do rei, do reino, iguais àqueles que são inimigos do rei. Então, é por isso, se nós quisermos saber qual é o pensamento dessas pessoas que foram, junto com o discípulo falso, exterminadas, nós podemos verificar isso no versículo 21. Qual é o pensamento do discípulo mau? Tive medo, pois o Senhor é um homem severo, toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Ou seja, o servo ali, ele está governando
tá realizando as tarefas que lhe foram incumbidas, simplesmente porque ele tem medo do rei. Ele realiza as coisas por medo e, por que não dizer também, até por legalismo, porque ele tem que cumprir isso. Ele não ama o rei e ele não quer nada com o rei. A seguir, ele faz uma acusação muito séria ao rei. Pois o senhor, homem severo, ok? Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. A opinião que as pessoas têm, e nesse caso inclui também o discípulo falso, é que este rei é um ladrão, é um homem mau. Ele não é somente severo, ele é mau, ele não gosta dos seus súditos e ele quer apenas viver para o seu próprio proveito. Ele quer governar simplesmente para ter a glória e a fama para ele e quer que as outras pessoas sejam governadas pelo medo. Ou seja, aqueles que se dizem discípulos, muitas vezes podem ser simplesmente discípulos falsos e que são tomados pelos mesmos tipos de pensamentos daqueles que não são verdadeiros discípulos. O que seria então um verdadeiro discípulo ou um verdadeiro servo? Lembrando que a ligação aqui que Jesus faz nessa parábola é que ele é o rei, e ele é o verdadeiro rei justo, e que temos discípulos. Os discípulos estão seguindo a ele, só que esses discípulos se dividem em discípulos verdadeiros e discípulos falsos. Quem seria então o discípulo verdadeiro? Como eu havia comentado, na perícope, no texto anterior, que vai de Lucas, versículo 1 até versículo 10, temos a conversão de Zaqueu, que é um publicano, uma pessoa que geralmente não era bem vista pela sociedade judaica, porque era um cobrador de impostos, e que geralmente cobrava dinheiro a mais da população judaica para poder ele mesmo receber mais lucros, ficar rico. Então ele utilizava uma posição do governo oficial para cobrar impostos e tirava vantagem disso para ficar mais rico, cobrando mais impostos do que realmente deveriam ser cobrados. Então o que acontece? Zaqueu, nesse trecho anterior a essa parábola que Jesus conta, ele é um publicano que se converte e se arrepende de todos os atos dele. E ele diz que ele vai ressarcir todos aqueles que ele prejudicou e que ele estava tão agradecido da visita de Jesus, da salvação em Jesus, naquele momento que Jesus visita a casa dele, que ele ia também ajudar os pobres. E uma das frases que Jesus fala é: hoje houve salvação nessa casa. Então o que acontece? Um discípulo verdadeiro de Cristo, quando realmente entende o que é a graça, quando realmente entende aquilo que Cristo fez na cruz, o significado do real reino de Deus aqui na terra, ele fica alegre e serve por alegria. Ele entende que, por exemplo, essas 10 moedas que foram recebidas de Deus ou do rei, são bênçãos na vida dele, e que ele precisa colocar essas bênçãos, essa graça, para trabalhar de modo que mais pessoas venham a conhecer a palavra de Deus, venham a conhecer a Jesus Cristo. Ou, como o texto está dizendo, venham a gerar mais lucro, gerar mais moeda, gerar mais graça, mais bênção. O que o texto coloca aqui é que a moeda, ela é graça e bênção e responsabilidade ao mesmo tempo. E tudo isso, quando cai nas mãos de um servo verdadeiro, de um servo que está feliz em servir a Deus ou ao rei dele, ele serve com alegria, ele faz de boa vontade e ele faz de uma maneira tão humilde que ele, até o comentário que os bons servos dizem é que o seu dinheiro rendeu determinada quantia. Veja, não foi o trabalho do servo que realizou que trouxe mais graça, mais abundância. Não, foi o próprio tesouro, foi a própria bênção que o rei deu àquela pessoa que gerou mais graça, mais bênçãos, mais servos, mais pessoas para seguirem a Deus. Só que o que temos então, para fazer a ligação com a questão das fake news, é que o servo mau, no final das contas, não entendeu isso, não entendeu que
a responsabilidade que lhe foi dada é, na verdade, uma bênção. Na verdade, no fim das contas, o servo mau, ele pensa como aqueles que estão vivendo fora que são inimigos de Deus. Pois bem, perdão. O que temos aqui então é um servo, um discípulo que se deixa ser levado pelo mesmo pensamento, pela mesma cultura que aqueles que não conhecem, que não reconhecem o amor e a divindade de Jesus Cristo em suas vidas. Como é que isso se dá? Geralmente, isso pode parecer um pouco abstrato, pode parecer um pouco difícil de fazer a ligação. Nós podemos pensar que essa questão de sermos servos falsos, na verdade, está ligada à questão de pecado, de estarmos pecando e por conta disso não estarmos realizando a vontade de Deus. Isso é verdade, mas há uma coisa mais sutil aqui. Aqueles que não seguem a vontade de Deus, na verdade, eles estão mais preocupados com si mesmos, com a própria segurança, com o próprio desejo, e não estão preocupados em servir ao próximo, não estão preocupados em levar o amor de Deus às outras pessoas. Como a gente pode pensar nisso nos dias de hoje? Nós podemos pensar que, geralmente, nós não colocamos Deus no centro das nossas vidas. Se nós somos discípulos verdadeiros, a nossa tendência natural é entender que as bênçãos que o Senhor nos dá, seja através de talentos, seja através de dons, seja através de bens materiais, seja através de qualquer tipo de coisa que Deus nos fornece, deve ser colocado para o trabalho de Deus, deve ser colocado a serviço do reino, para alcançar mais e mais pessoas. Só que geralmente a gente esquece desse ponto e a gente tem a tendência a usar tudo que nós temos para simplesmente sanar as vontades que nós temos. Resolver os nossos próprios desejos, resolver os nossos próprios conflitos internos, e nos esquecemos totalmente que quem deu todas essas coisas para nós foi Deus. Mais do que isso, nós geralmente fazemos planos em nossas vidas, nós traçamos metas, traçamos objetivos, e não colocamos Deus, ou a missão que Deus nos dá como discípulos, como fator principal nas decisões e nas escolhas que nós temos que tomar. Então, assim como o servo que é mau, na parábola que Jesus conta, que está mais preocupado com a própria segurança, o próprio conforto, e não está muito preocupado em realizar os desejos do rei, nós temos a tendência de vivermos a nossa vida como se Deus não existisse. Nós vivemos a nossa vida da mesma maneira que aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que estão longe, afastados de Deus. Tem um texto que o pastor Pedro Dutti escreveu essa semana, que eu achei muito interessante, e o texto que ele está falando foca muito mais na questão da centralidade do culto em nossas vidas, no nosso dia a dia. E é importante notar que isso também faz parte da nossa mentalidade de discípulos verdadeiros, de se somos discípulos verdadeiros ou não. Então, se somos discípulos verdadeiros, nós vimos a igreja de fato para sermos moldados por Deus, porque Ele está presente nesse lugar, e também para sermos moldados, conforme a vontade de Deus, através da comunhão que temos uns com os outros aqui, para louvarmos a Deus. Mas aqueles que não colocam Deus no centro das suas vidas, geralmente tendem a não frequentar os cultos, ou frequentam os cultos esporadicamente. Ou podemos dizer ainda que as pessoas que não são servos de fato de Cristo, elas vêm ao culto, mas não têm nenhuma reverência. Elas são pessoas que vêm ao culto e entendem o culto como mero entretenimento. Isso é uma coisa que pode acontecer com todos nós. Geralmente nós temos a tendência de olhar o celular durante o culto, nós temos a tendência de chegar atrasado no culto, nós temos a tendência de não cantar ou não mesmo orar durante os louvores. A gente faz isso porque a gente esquece que Deus está presente nesse lugar. A gente perde totalmente a reverência, porque
nós esquecemos que Deus existe, que está ao nosso lado, está presente em nossas vidas. É como se nós estivéssemos procurando Deus só para resolver os nossos problemas e esquecemos quem de fato Ele é no fim das contas. Que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece tudo que nós temos, que nada do que nós temos é nosso e que tudo que nós temos, na verdade, é dele. Então, o que o pastor Pedro Dutti coloca aqui, eu vou fazer a leitura, ele foca nessa questão da centralidade do culto das nossas vidas, mas ele também toca num ponto muito interessante para demonstrar o quanto nós temos deixado Deus e até mesmo a nossa missão, a missão que Deus nos dá como discípulos de Cristo, de lado. Então o texto diz o seguinte: nós organizamos nossa vida em torno de uma comunidade doutrinariamente saudável, ou só vamos atrás de uma depois que encontramos o emprego, o casamento e a casa dos sonhos? Estamos mais preocupados com qual universidade nossos filhos vão estudar, ou se tem uma boa igreja naquela minúscula cidade universitária em que ele vai passar 4 ou 6 anos da sua vida? Antes da mudança da cidade, em razão de novo emprego, nós procuramos com o nosso pastor uma igreja de confiança naquele lugar? Ou simplesmente vamos e descobrimos depois que estamos em um lugar carente do Evangelho? E a pergunta mais difícil: e se a resposta for não? Vamos cancelar os nossos planos secundários em razão dessa que deveria ser nossa prioridade? Todos os dias eu recebo uma mensagem em grupo de pastores: alguém conhece uma igreja de confiança em tal cidade? São famílias que não fizeram essas contas antes, que não pensaram que o destino eterno de seus filhos, o aconselhamento de seus casamentos, a educação de sua fé depende do pastoreio e da comunhão e uma igreja teologicamente sadia. Negar isso ao seu cônjuge e aos seus filhos é comprometer seu destino eterno em nome de 30% de aumento e um plano de saúde. Precisamos de arrependimento. O que Pedro Dutti está falando aqui é que sempre que nós vemos uma oportunidade de concretizarmos alguns de nossos desejos, de nossas vontades, de ganharmos mais, nós geralmente pulamos nessa proposta que recebemos sem nem pensar. Nós vamos adiante, aceitamos essa proposta, sem nem pensar, porque nós não estamos pensando a respeito da centralidade do Evangelho nas nossas vidas. Nós não estamos pensando na centralidade do culto, na centralidade de Deus nas nossas vidas. Deus é colocado lá para o final. Então é muito comum, já ouvi muitos casais falando: vou voltar para a igreja quando eu tiver meus filhos, e os meus filhos vão para a igreja porque é um bom lugar para eles estarem. Mas, por enquanto, eu prefiro não ir para a igreja. Quando eu tiver filho, eu penso a respeito e daí eu volto. Ou seja, a igreja nada mais é que uma maneira útil de terceirizar aquilo que era para ser responsabilidade do pai e da mãe. A igreja, ela acaba sendo ou um lugar de entretenimento, ou um lugar que outras pessoas vão cuidar do filho dela e ela não precisa pensar muito a respeito disso. Ao invés de ela mesma ir à igreja, ter comunhão com os irmãos, servir, ela cede ao pensamento da comunidade, da sociedade, que buscar a própria satisfação, o próprio conforto, é algo muito mais interessante do que ficar desperdiçando a vida numa igreja local, numa vida em comunhão com Deus. Ou seja, são influenciadas por pensamentos da cultura, são influenciadas por fake news, se podemos chamar assim. Se fake news são notícias que são colocadas para nós, de modo que simplesmente estamos escutando aquilo que queremos escutar, para continuarmos realizando aquilo que outras pessoas querem que realizemos, que façamos, que nos comportamos, então o modo como a cultura pode influenciar a cabeça de cada um de nós aqui tem o mesmo efeito. Nós, no final das contas, acabamos
sucumbindo a essas falsas notícias de que o mundo lá fora é muito mais interessante, que e que aqui dentro da igreja, que Deus não existe, que não tem significado, e é uma coisa muito chata, não faz sentido estar aqui, no final das contas a gente se torna um crente, um discípulo, um servo falso. Então nós não servimos na igreja, nós não servimos ao próximo, porque nós sucumbimos às falsas notícias de que o mundo lá fora é muito mais interessante. Nós sucumbimos à tentação de que buscarmos os nossos objetivos e buscarmos uma melhor fonte de renda é muito mais interessante, muito mais atraente, vale muito mais a pena do que eu colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, se os irmãos que geralmente pensam que, no caso, as pessoas que geralmente pensam que só vou voltar para a igreja quando eu tiver meu filho, para talvez ele se converter, talvez essas pessoas não tenham se dado conta que o filho é simplesmente reflexo dos pais. E se os pais não frequentam a igreja, não têm reverência por Deus, o que vai acontecer é que os filhos também não vão ter reverência nenhuma a Deus. Terceirizar a responsabilidade, terceirizar aquilo que nós deveríamos estar fazendo, no fim das contas, é somente um auto-engano. É somente um auto-engano. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Porque nós queremos continuar confortáveis, buscando aquilo que nós queremos. Então, irmãos, o que temos que fazer é ficarmos atentos a esse tipo de pensamento que pode muito bem dominar nossas mentes. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, uma história, para já ir finalizando, de um homem que chama Greg Russ, que ele é uma pessoa que montou uma escola de educação cristã clássica na cidade que ele foi viver. Por que ele foi montar uma escola de educação clássica no lugar que ele foi viver? Esse pode parecer um exemplo meio extremo, um pouco extremo para nós. Mas é muito importante, muito interessante para nós notarmos como é que nós devemos começar a pensar a respeito da nossa vida e das decisões que nós tomamos. Então, ele e sua esposa, há 25 anos atrás, decidem mudar de cidade. E a primeira coisa que eles pensam, a primeira frase que ele coloca assim, depois de decidir a cidade que eles vão, e eles em seguida vão escolher o bairro que eles vão viver, a primeira coisa que eles pensam é o seguinte: se seguidores de Jesus são chamados para ser a luz do mundo, que parte de nossa cidade estava mais necessitada da luz do Evangelho? Veja, é um exemplo extremo, mas é um exemplo que é interessante para pensarmos a respeito de como nós devemos tomar as nossas decisões, qualquer decisão. Então, diante dessa pergunta, eles foram pesquisar um bairro. E ao invés de eles pesquisarem um bairro que fosse tranquilo, seguro, eles acabaram escolhendo um bairro que ninguém queria viver. Era um bairro que estava com uma pobreza cada vez mais crescente. Já era um bairro muito pobre, mas começou a cada vez mais ser mais pobre. Era um bairro violento, com inúmeros casos de assassinato, venda de drogas, e tinha, pasmem, o maior número de registros de abusos sexuais do Estado. Ou seja, ele foi para aquele bairro com uma missão. Ele pensou a respeito daquilo que ele ia fazer. Então, eles tiveram um filho, o filho chegou à idade escolar, e eles começaram a pesquisar também, então, uma escola para o filho deles frequentar. Então, eles encontraram uma escola do jeito que eles queriam, que estava do outro lado da cidade, uma escola muito cara, num bairro longe, e eles estavam pensando em até matricular o filho deles naquele lugar. Mas algo ficava martelando na cabeça dele, ficou martelando na cabeça dele por anos. Por anos. E ele diz que Deus estava trabalhando na mente, na cabeça e no coração duro dele.
Então, ele que estava interessado na questão de escola cristã clássica, ele pensou o seguinte: o que realmente significa educar nosso próximo como a nós mesmos? Ou seja, o que significa amar o nosso próximo como a nós mesmos? Nesse caso, ele pensou no sentido de educação. Se ele queria uma educação de qualidade para o filho, ele já ligou diretamente ao versículo: ame o próximo assim como a si mesmo, né? Então, o que realmente significa educar o nosso próximo como a nós mesmos? Se eu desejo uma educação de qualidade para os nossos filhos, eu não deveria desejar a mesma coisa para o meu próximo? Ou seja, ele começou a entender que depois de tantos anos dele orando a Deus que enviasse alguém para cuidar da educação muito complicada que existia no bairro que ele morava, ele começou a perceber que era Deus que estava enviando ele para criar essa escola naquele bairro que ele estava. Era ele, foi Deus deu a ele essa missão de criar uma escola que ajudasse o máximo possível de crianças carentes naquele bairro. Uma escola que fosse luz no mundo, naquele pequeno mundo, daquele bairro, que era tão violento e tão triste, tão violento, tão pobre. O que acontece então é que ele realmente percebe que ele tinha um chamado, uma missão, e que se ele fosse de fato um discípulo de Cristo, um verdadeiro discípulo, ele deveria colocar os bens dele, a vida dele, nessa missão. Então ele pediu demissão do trabalho dele, e tudo que ele tinha era esse desejo no coração de realizar essa tarefa. E Deus o abençoou, tem uma grande escola nesse bairro de Minneapolis, nos Estados Unidos. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que todos nós, precisamos estar muito atentos ao tipo de pensamento que nós temos tido ou que tem nos guiado em nossas decisões no nosso dia a dia. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, nós não devemos sucumbir a notícias ou pensamentos falsos da nossa cultura que nos diz que nós devemos ficar confortáveis e seguir os nossos próprios objetivos, nossos próprios desejos. Nós não devemos colocar a nossa renda, a nossa oportunidade de emprego, nossa oportunidade de educação boa, acima da missão que Deus nos dá de levarmos a palavra de Deus aonde quer que estejamos. Isso é difícil, porque é um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento espiritual. Mas é algo que nós temos que ter permanentemente em nossas mentes. Se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, nós colocamos toda a nossa vida e nossos recursos à disposição do reino de Deus. E essa missão acaba sendo a prioridade que temos nas escolhas que tomamos, nas várias encruzilhadas que nós encaramos. Então, que esse seja o nosso desafio para a semana. De nós estarmos sempre alertas, nós estarmos refletindo a respeito das nossas motivações, das nossas reais motivações por trás de cada uma de nossas decisões. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse texto, ó Deus, que nos alerta de forma contundente o como, Senhor, podemos ficar distraídos e ficarmos presos em nosso próprio conforto, ficarmos preocupados muito mais com as nossas satisfações, do que, de fato, Senhor, colocarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, a serviço do Teu reino, a serviço da Tua vontade, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a perceber e colocarmos o Senhor no centro de nossas vidas, no centro de nossas decisões, que o Senhor seja o principal critério de escolha de qualquer decisão que tenhamos que tomar em nossas encruzilhadas da vida, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos use, Senhor, esteja sensibilizando, Senhor, nossos corações, para que nós, cada vez mais, Senhor, estejamos sensíveis à Tua vontade, à missão que o Senhor tem dado a cada um de maneira individual, aqui, não somente em nossa comunidade local, ó Deus, mas também na sociedade, ó Deus. Somente através do Evangelho, Senhor, da Tua palavra,
é que haverá mudança no mundo, é que é somente através do Evangelho, Senhor, que as pessoas poderão enxergar o mundo como realmente ele é, poderão enxergar de fato a importância que o Senhor tem nas nossas vidas, Senhor. É somente através dos olhos, das lentes do Espírito Santo, ó Deus, é que podemos navegar, Senhor, através desse mundo com tantas enganações, com tantas falsidades, com tantas decepções e ilusões, ó Deus. Esteja, Senhor, nos guiando em cada um desses, guiando nossos passos em cada um desses momentos e cada um dos nossos pensamentos, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém.